Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cuidados, algumas dicas, orientações que a gente tem com produtos, cosméticos e cosmecêuticos para cuidados de mãos, pés e também um pouquinho do rosto, o famoso skincare. Geralmente, muitos pacientes acabam tendo as mãos e pés um pouquinho mais ressecados. Vou falar inicialmente agora um pouquinho sobre os cuidados direcionados para as mãos. Geralmente pacientes que têm algum trabalho, alguma função, exercem algum tipo de atividade que tem algum contato com produtos químicos, produtos metálicos, elétricos ou uso de luvas por muito tempo, são todos pacientes que estão sujeitos a ter algum tipo de alteração da mão, da região palmar principalmente. A gente pode ter um pouco de ressecamento, um pouco de eventualmente ardência, sensibilidade, alterações de unhas, inclusive, a depender da função do uso das mãos. E também, principalmente, a questão do ressecamento associado ao excesso de lavagem das mãos. Então, muitas vezes o paciente acaba tendo que lavar a mão várias vezes ao dia, utilizar álcool em gel, outros adstringentes até que podem ser um pouco mais nocivos quando utilizados muitas vezes. E isso pode gerar uma série de problemas e condições na região palmar, principalmente das mãos. Então é fundamental que a gente consiga orientar o paciente, dar um norte para ele quanto aos produtos que ele pode estar utilizando para fazer a limpeza correta das mãos, com que frequência ele vai conseguir fazer. Claro que dependendo da sua ocupação, da sua função laboral, isso pode ter alguma variação, alguma obrigação, às vezes norma do local onde o paciente trabalha. Tem paciente que acaba ficando de luva, de bota o dia inteiro, horas e horas. Então, claro que o que a gente conseguir ajustar, adaptar é ótimo, é válido. E principalmente a gente utilizar produtos mais suaves, para limpeza de mãos, preferencialmente se for fazer uma limpeza periódica, água e sabão já é suficiente para a gente fazer uma limpeza tranquila, E a gente tem que reforçar principalmente a questão da hidratação, então te hidratar essa mão regularmente, principalmente após a cada lavagem de mãos. Para fazer essa hidratação, a gente tem uma série de produtos específicos para mãos hoje em dia no mercado. Eu gosto muito do CeraVe Mãos, mas existem outros similares também, que já vão ter uma ação um pouquinho mais reforçada de hidratação para essa região palmar, que acaba ficando muito ressecada, muito áspera, sem ter o desconforto de ficar muito pegajoso, muito grudento. Muitos pacientes se queixam de não utilizar um creme nas mãos por receio de sujar o celular, sujar o volante do carro, ficar tudo muito oleoso, muito pegajoso. Então, esses cremes específicos para mãos têm essas qualidades todas que vão ser muito úteis no dia a dia. Do mesmo modo que as mãos, regiões palmares, podem ser acometidas, dependendo da função que o paciente tenha, exerça, a região dos pés também é bastante acometida, até mais frequentemente. Então, geralmente o ressecamento dos pés, quadros de micose, de fungos nas unhas, também são muito frequentes, principalmente se o paciente ou não está tendo os cuidados corretos de higienização dos calçados, das meias, das roupas que eventualmente ele use, e principalmente dos pés, e principalmente se o paciente acaba fazendo algum tipo de procedimento nos pés também. Então, pacientes que acabam utilizando botas, sapatos fechados, com muito reforço de tecido, de couro, tem aqueles sapatos que tem bico de ferro, todos esses são pacientes que estão mais propensos a ter uma alteração na pele do pé, desenvolver quadros, como a gente falou, de micose, desidratação, e isso cronicamente pode gerar outros quadros mais graves. Geralmente os pés, quando ficam mais ressecados, região dos calcanhares, a gente pode ter algumas fissuras, que são aquelas linhas mesmo, rachaduras, que acabam se formando, e isso pode ser uma porta de entrada para infecções secundárias e agravar o quadro do paciente. É importante a gente também considerar o que o paciente tem de comorbidades, pacientes diabéticos, por exemplo, pacientes que têm psoríase, algumas dermatites, alguns eczemas, são pacientes que estão mais susceptíveis a ter algum tipo de alteração mais grave, mais intensa na região plantar dos pés. Então é fundamental que seja um paciente que a gente acompanhe ele periodicamente. A evolução desses quadros, desses tratamentos são um pouco mais prolongadas, são longas. Então é um paciente que a gente tem que orientar produtos específicos para hidratação, para reparação dessa pele do pé quando estiver muito seca, e também, se possível, mudar alguns hábitos, alguns vestimentas, conforme for possível, claro, mediante a função do trabalho que o paciente tem. Um produto que eu gosto bastante para a área dos pés é o Ureadin Pods. São cremes, é um creme, aliás, à base de ureia, uma concentração já um pouco mais alta, então ele já vai ter uma ação de hidratação para essa pele bem xerótica, bem áspera, bem seca. Então tem uma ação importante. É fundamental que a gente reaplique várias vezes ao dia para ter um efeito potencializado dessa hidratação.
Que a gente fique atento a alguns procedimentos que o paciente eventualmente faça na unha ou nos pés. Alguns procedimentos podem interferir nisso. Então, pacientes que acabam lixando com excesso os pés podem criar um ciclo vicioso. Então, a gente acaba lixando, o corpo entende, por diversos fatores, entende que tem que produzir mais pele, produzir mais essa camada, essa carapaça do calo. Então, isso daí vai se perpetuando. É fundamental a gente ajustar esses procedimentos que o paciente eventualmente faça, o tipo de calçado que o paciente usa, por quanto tempo ele usa, orientar a troca de meias periódica, tudo isso daí vai ajudar para a gente ter uma resolução, uma melhora de qualquer alteração que o paciente tenha, principalmente relacionada à questão da secura dos pés. Já quanto aos cuidados do rosto, a gente orienta, né, que é o famoso skincare, toda essa rotina de cuidados que o paciente vai ter com o rosto. É uma rotina que vai ser norteada preferencialmente pelo especialista, pelo médico dermatologista, para que o paciente não faça, né, o uso incorreto de alguns produtos que podem, inclusive, agravar, piorar o quadro de base que esse paciente tenha. Então, via de regra, para a maioria dos pacientes, a gente sempre vai estar indicando um gel de limpeza, um sabonete facial, voltado para o tipo de queixa, para o tipo de pele que o paciente tem. A gente tem produtos que são gel de limpeza com ação clareadora, por exemplo, como um Blance TX, da Mantecorp. A gente tem produtos que são voltados para pele acneica, para pele muito oleosa, como gel de limpeza da Avene, da Actine, o Effaclar concentrado, Vichy. Tem uma série de opções na farmácia. E a gente também tem que ter algum sérum, que seria ali o produto que vai atuar na principal queixa, na principal demanda que essa pele tenha. Em alguns casos a gente associa mais de um sérum, mas a gente tem que ter uma ação de hidratação, de regeneração dessa pele, renovação celular. Se o paciente, por exemplo, tem o intuito de clarear manchas, a gente deixa um sérum específico para clarear manchas. Paciente que tem melasma, por exemplo, a gente pode usar um Eucerin antipigmente, um B3 da Vichy, um sérum. Cada paciente vai ter uma demanda. Pacientes que têm tendência a espinha, acne, a gente também tem outros produtos que já vão ser um pouco mais fortes, com alguns compostos ácidos já numa concentração mais alta, para que a gente faça o controle correto da produção de sebo, que a gente controle o surgimento, né, de novos cravos. E também o protetor solar. Esse é o básico, né, para qualquer rotina de cuidados com a pele. Aí vai depender da demanda do paciente. A gente tem protetores que têm uma cobertura um pouco mais alta para pacientes que têm um risco maior, por exemplo, de desenvolver câncer de pele ou que têm manchas mais profundas. A gente tem protetores que são com um toque mais seco, mais fluido, principalmente para os pacientes que têm a pele muito oleosa, com tendência a acne. Temos protetores também para quem tem melasma e manchas mais profundas, protetores com cor, sem cor, uma série de produtos que é importante que a gente alinhe toda essa rotina junto com o paciente, ver o que é, claro, o que cabe no orçamento do paciente, isso tem que ser considerado, ver o que o paciente já usa, o que já gostou, o que não gostou, o que ele sente quanto à textura, o que incomoda ele, o que não incomoda, se ele tem no rosto algum outro tipo de cuidado, se usa algum outro tipo de produto, por exemplo, maquiagem, a rotina de skincare pode interferir diretamente nisso, tonalidade de cor, tudo isso pode ser afetado. Então é fundamental que a gente alinhe isso daí com o paciente em consulta. De modo geral, então, com a utilização desses 3 itens, né, protetor solar, um gel de limpeza, um sabonete de rosto e um sérum, a gente já consegue ter um cuidado mínimo, né, um cuidado básico para a pele da maioria dos pacientes. Se você quer saber mais sobre algumas dicas, sobre produtos, se você já usa algum produto de skincare, já usa algum produto nos pés, nas mãos, deixa aqui embaixo, quero saber um pouquinho sobre o que vocês têm utilizado. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.